Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta para o segundo e último bloco desta parola 114, mais uma dentro do tema Jesus. Nessa semana, especificamente, nós estamos falando a respeito das profecias, né? E aí pegamos o texto base do Evangelho de Mateus, e repete 18 vezes para que se cumprisse o que foi dito, falando a respeito da vinda do Messias. A gente fez uma provocação no primeiro bloco, e aí eu quero dar início com essa provocação, meninos, da seguinte coisa. Assim como no Antigo Testamento, uma quantidade grande de profecias a respeito da primeira vinda, existe sobre nós hoje eu não vou dizer uma carga, né, mas uma incumbência de ser a geração que anuncia a volta de Cristo, né? O Paulinho falou a respeito de uma unção de João Batista sobre essa geração, né? Mas fato é que a gente tem visto várias movimentações ao longo do país. Eu acho que, inclusive, período pandêmico, pós-pandêmico, essa fala, né, de ser a geração da última hora, vamos dizer assim, tem se tornado cada vez mais forte, né? Essa voz tem se tornado cada vez mais forte. Comentei com vocês que eu tenho escutado muito a respeito do termo os precursores, né? Qual que é a visão de vocês a respeito disso? Vocês têm esse entendimento também? Olha só, a gente não pode cair em impressionismos, né? Por que eu digo que a gente não pode cair em impressionismos? Porque um dia desses mesmo, estava ministrando numa igreja que eu fui convidado para pregar, e ao término da celebração, alguém que me acompanha em redes sociais e tudo mais, chegou para mim e falou assim: pastor, eu vejo que o senhor tem alguma certa experiência na ciência da teologia sistemática, e eu queria perguntar para o senhor acerca do momento que nós estamos vivendo. E esse irmão, ele veio para mim já, quem sabe, com algumas conclusões no seu coração, uma vez que, conforme o entendimento dele, levando em consideração diversos fatos da nossa nação, o tempo da volta de Jesus está chegando, cumpriu-se tudo, né? E uma coisa que eu disse para ele foi o seguinte: irmão, cuidado com o impressionismo no sentido de olhar para a nossa nação, olhar para acontecimentos que aconteçam, que ocorrem aqui, que ocorrem em algum outro lugar, e tentar fechar a conta em cima daquilo que não é global, né? Cuidado com isso. No entanto, por que eu falo isso, né? Porque o escatom, o fim de todas as coisas, ele não pressupõe um acontecimento aqui, ou outro acolá, ou uma série de acontecimentos em um único lugar. Mas ele diz respeito a uma série de acontecimentos de impacto global, né? Aí alguém pode dizer o seguinte: bom, mas acontecimentos de impacto global nos nossos dias, nós temos um punhado. Sim, de fato, nós temos um punhado. E nós temos uma série de acontecimentos que estão narrados por Jesus, se a gente for ver Mateus 24, 25, que quem sabe seja um ponto-chave norteador de uma formação de uma teologia escatológica, né? Ou quem sabe o principal ponto-chave do Novo Testamento para dar-nos entendimento, inclusive do Apocalipse, está ali na fala de Jesus no seu sermão profético e na explicação a partir de parábolas. Se a gente for ver ali, muita coisa de fato concretiza-se diante dos nossos olhos e vai se desenrolando nos nossos dias, né? Então, aqui eu falo que nós não podemos cair em impressionismos, mas eu não estou eximindo a nossa geração da grande responsabilidade que a nossa geração tem de ter de ser uma boa leitora dos tempos, porque os tempos de fato estão próximos, os dias de fato estão próximos.
Mas a gente tem que ter esse filtro, né, cuidadoso, para que a gente não venha a cair nesta armadilha de olhar para o nosso quintal, né, e chegar a conclusões que no nosso quintal algumas coisas estão acontecendo, corroborando a palavra, quando na verdade a palavra está olhando para além do nosso quintal. Quando eu falo quintal, obviamente, eu estou falando daquilo que está ao nosso redor, daquilo que é próximo a nós, e que não envolva que não envolva a humanidade de uma maneira global, ok? Então, um primeiro entendimento importante é esse, para que a gente não misture, né, questões que são de cunho escatológico com questões que são provocadas, questões que são desfechos ou desdobramentos de circunstâncias locais. Ótimo. Pensando nisso, é que eu digo que nós somos uma geração que precisa carregar consigo a unção de João Batista, né? Por que eu digo isso? Vamos lá. O texto que eu citei no bloco anterior está lá em Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. E então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista, né? Jesus, ele diz: olha, o Elias de fato tem que vir, no entanto, ele já passou por aqui e a maioria do povo nem percebeu, e os discípulos, pela pergunta deles, demonstra que eles, quem sabe, até tinham uma certa dúvida, e agora sim, né, depois do que eles testemunharam, inclusive ali no Monte da Transfiguração, depois disso eles perceberam que era de João Batista que Jesus estava falando. Vamos pensar em quem era João Batista. João Batista era alguém que sabia qual era a sua incumbência, sabia qual era o seu ministério, sabia para onde o seu ministério apontava. Tanto que, quando Jesus está passando na frente de onde João Batista está ministrando, pregando, ensinando, batizando pessoas, João Batista fala: ali a causa do meu ministério. Ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali o sujeito para o qual o meu ministério aponta. Né? Tá ali o motivo de eu estar aqui. Né? A nossa geração é uma geração que precisa voltar ao motivo da sua existência. Tem um pastor que eu gosto muito da comunidade cristã de Ribeirão Preto, o pastor Danilo Figueira. Ele faz uma oração que, cara, precisa ter coragem para fazer a oração que esse sujeito faz, né? Ele diz assim: Senhor, quando eu não servir mais para o motivo da minha existência, me leva. Quando eu não servir mais para o motivo para o qual o Senhor me levantou, me leva embora, né? O que é isso? Isso é a fala de alguém que sabe a que veio. Isso é a fala de alguém que sabe para onde o seu testemunho, o seu ministério, a sua vida, as suas ações precisam apontar. Agora, se as minhas ações precisam apontar para Cristo, se as ações de João Batista precisavam apontar para Jesus, João Batista precisava, primeiro, identificar quem Jesus é. Segundo, entender o ministério de Cristo. Terceiro, esforçar-se para que ele, João Batista, diminuísse e Cristo crescesse, né? E esses três entendimentos são entendimentos que precisam estar na igreja e no cristão dos dias de hoje. Precisam estar nos discípulos de Cristo de hoje. Sabe, entender a que viemos, entender quem é Cristo, conhecer Cristo profundamente e as nossas ações, os nossos esforços apontarem para Ele. Nós somos uma geração profética. Aqui há um cunho profético da nossa geração, de apontar para Cristo, entender Cristo neste tempo, né? E aqui nós temos um grande problema, porque nós vivemos em uma época de relativização de visão de igreja, relativização de visão de cristianismo, relativização de visão de Bíblia. A gente vive um tempo perigoso, no qual estas identificações, se nós não conhecermos Jesus muito bem, elas vão se tornar turvas diante dos nossos olhos, vão se tornar difíceis de compreender diante dos nossos olhos. Agora, a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, através da palavra, da oração, do jejum, de intimidade com Ele,
né, de vivência na presença do Espírito Santo. Cada vez vai se tornando mais nítido quem é ele, as nossas ações vão apontando mais para ele, nós nos tornamos discípulos mais assertivos, igreja mais assertiva, e assim desenvolvemos o ministério profético que temos que desenvolver no decorrer desses dias. Então, eu concordo contigo, Arthur, de que esta geração é uma geração que, assim como João Batista, também tem a incumbência de profetizar a vinda do Messias. Uma coisa que eu vou por um outro lado aqui. Você falou a respeito da necessidade da gente exercer um papel profético no dia de hoje. Mas a gente não pode se esquecer do que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, que hoje é exatamente o que nós estamos vivendo, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. O autor de Hebreus ele vai dizer a respeito de nós termos que voltar às doutrinas básicas, elementares. Hoje, nós vemos uma falta de uma profundidade a respeito daquilo que é o Evangelho, para que a gente possa, de fato, ter isso que você está falando, Paulo. Quando falta para nós os princípios elementares, né? Arrependimento de obras mortas, sobre a questão de imposição de mãos, sobre a questão de juízo eterno, a respeito das ressurreições, eu fico temeroso quando nós não temos essas bases sendo ministradas, sendo pregadas, sendo ensinadas, porque de fato a gente só consegue discernir que a nota de R$3 ela é falsa, porque nós sabemos que a de R$2 ela é verdadeira, né? Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter um discernimento espiritual daquilo que diz lá em 1 João, que a unção ela nos capacita a discernir a respeito do espírito do anticristo. Então, para que a gente possa ter, de fato, o discernimento sobre o espírito da profecia, dizendo, olha, Jesus está voltando, nós precisamos saber, de fato, aquilo que Jesus mesmo ele disse aos saduceus, aos fariseus, dizendo, olha, vocês sabem quando vai vir a chuva, vocês sabem quando vai vir a colheita, mas vocês não sabem discernir o tempo e o modo das coisas. E hoje, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós estamos vivendo o que está lá em Romanos, capítulo 1. Nós já falamos uma parola nossa um tempo atrás sobre a sociedade líquida, sobre a geração de cristal. Hoje nós temos vivido de uma forma onde, ontem mesmo, a Carol me passou um texto para eu ler, onde estava escrito assim, que o povo de hoje, o povo que hoje, dentro das igrejas, questiona o pastor, dizendo, pastor, onde está isso na Bíblia? É tido como ovelha negra. Quando, na verdade, Paulo, ou melhor, o evangelista, né, vai dizer assim, a respeito do povo de Bereia, que eles eram chamados, intitulados nobres. E hoje nós temos aí vivido, por que não dizer, a geração de Noé. Se casam, se dão em casamento, se divorciam, se casam de novo, né? Nós estamos vivendo dessa forma hoje. Então, talvez eu acho o grande desafio no dia de hoje é nós discernirmos o tempo. Que tipo de espírito nós estamos nos sujeitando, né? Se o próprio Cristo, em determinado momento, porque não foi recebido em Samaria, os discípulos disseram, taquemos fogo, e Jesus ele vira e fala assim, que espírito sois vós? Né? Sob qual influência vocês estão? Será que hoje nós estamos dando ouvido de fato, de verdade, à voz do Espírito, dizendo esse é o caminho, andai por ele? Ou será que de fato nós estamos sucumbindo? E me chama a atenção quando Paulo lhe fala a respeito disso. E olha que Paulo estava falando quando o Império Romano estava no seu auge.
ele está falando para Timóteo. Timóteo, presta atenção, pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores. E nós estamos vivendo hoje numa revelação progressiva da palavra, mas da mesma forma, Paulo está falando a respeito disso. Então, nós vemos hoje pessoas com a mente cauterizada, com a mente completamente embotada. Então, Paulinho, para que a gente possa falar de fato num discernimento sobre o propagar da volta de Jesus, e aí eu sei que nós brincamos no bloco passado a respeito da questão tribulacionista, pré, pós, antes, para cima, para baixo. Isso não importa. O que importa, na verdade, é nós termos a convicção a respeito de que nós estamos, de fato, no último minuto, da última hora. Só que, quando nós vamos ler as Escrituras, a palavra fala que é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E a bem da verdade é que hoje ainda falta muitas nações a serem alcançadas. Olha a Índia. Então, eu concordo quando você fala, Paulinho, que a respeito de que a gente não pode pegar o ambiente que nós estamos, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu me lembro quando começou a pandemia em 2020, perguntavam para o meu pastor, então Jesus está voltando, né? Esse é exatamente o princípio das dores. E as pessoas começaram a querer comparar aquilo que estava acontecendo com o que estávamos vivendo e tudo mais, quando, na verdade, nós temos que olhar à luz da palavra. E aí, de fato, nós dizermos como está lá em... E aí eu termino aquilo que eu estava querendo dizer, em Atos, capítulo 3, verso 21, diz assim: convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, pois Moisés disse. Veja que interessante, quando está sendo dito a respeito disso, né? Pedro lhe está dizendo a respeito disso. Quando Pedro lhe fala sobre a restauração de todas as coisas, ele está falando o seguinte: é necessário que nós venhamos a discernir o tempo das coisas, porque lá atrás era necessário que Jesus ele viesse, e quando ele viesse, ele viria para trazer uma restauração. Qual era a restauração? Da comunhão do homem com o seu Criador. Agora é necessário que Jesus ele venha num momento onde haverá a restauração de todas as coisas. O que é a restauração que ele está dizendo aqui agora? Ele está apontando para o povo judeu, ele está apontando para a aliança palestina, ele está apontando para a aliança davídica, mas também para aquilo que é o propósito da igreja no dia de hoje. Então, num propósito escatológico, nós precisamos discernir o que está aqui em Atos capítulo 3, verso 21, porque Jesus ele só vai voltar quando de fato ocorrer a restauração daquilo que foi profetizado pela lei. Veja, de novo, nós estamos falando que a lei ela não foi revogada. A lei ela não foi aniquilada. Ela simplesmente, como diz a palavra, quando muda o sacerdócio, quando muda o reinado, muda a lei. Então, mudou-se a lei, só que qual é a lei agora? Novo mandamento vos dou. Então, nós precisamos aprender e sermos ensinados a respeito disso, mas, de forma alguma, deixar de olhar para a velha aliança. E aí, de novo, a gente já falou na última parola, na 113, e eu cito de novo esse livro. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, eu recomendo que você mergulhe de cabeça num livro maravilhoso do Luciano Subirá, que se chama A Graça Transformadora. Não é um livro para você ler numa talargada só, é um livro para você ler um capítulo, você decanta. Lê o outro capítulo, você decanta. Você lê o capítulo e você decanta, porque é um livro extremamente denso, que vai falar a respeito disso. Vai falar sobre uma graça equilibrada, vai falar sobre o que de fato e de verdade é uma graça irresistível, com muito equilíbrio, com muita, com uma maturidade, com uma profundidade a respeito disso. E é um desafio para nós no dia de hoje. Ele cita muito John Wesley, ele vai falar quando John Wesley coloca o equilíbrio sobre o que é graça irresistível. É um livro que você tem que ler, porque lá, de fato, ele vai chegar nessa maturidade. Porque
Jesus ele não aniquilou a lei, ele cumpriu a lei foi cumprida nele, e é o que nós estamos falando na parábola de hoje. Então, não rasgue o Velho Testamento, porque o Velho Testamento ainda ele fala no tempo de hoje. Sem dúvida. O livro deve ser bom mesmo, porque o Will fala do livro e fala em línguas, né? Você lê o livro e decanta, Né? lá. Ele soltou o terceiro decanta, eu achei que ele ia soltar a rajada. Eu também achei que ele já ia emendar. Deixa eu só fazer um rabicho aqui. Will, olha que legal o caminho que eu peguei e o caminho que você pegou, né? Bem que você mencionou, vou por outro caminho. Mas olha como convergem as ideias. Porque quando você pega Atos 3, né, Pedro falando, e Pedro dizendo, né, que convém que os céus contenham a Cristo até a restauração de todas as coisas, eu acabei mencionando que hoje a igreja ela precisa carregar consigo uma unção de João Batista. Qual foi a incumbência ministerial de João Batista? Né, João Batista era um restaurador. João Batista, ele carregava consigo uma característica profética, e os profetas nada mais eram do que restauradores do povo à comunhão com Deus através do ajuste com a lei, né? Os profetas, eles tinham essa incumbência. Jesus classifica João Batista como o maior de todos os profetas, e de uma maneira muito específica, o ministério de João Batista é anunciado como um ministério de restauração, como aquele que aplanaria caminhos no deserto, né, como aquele que prepararia o caminho do Senhor. Então há uma questão, eu tenho esse. Então há uma questão extremamente vinculada ao ministério de João Batista, com os ministérios proféticos do Antigo Testamento e o ministério profético atual da igreja. Agora, tanto João Batista quanto os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma obrigação: conhecer o objeto para o qual a sua profecia apontava. Né? No caso dos profetas do Antigo Testamento, conhecer profundamente ao Senhor e a lei. No caso de João Batista, conhecer profundamente a Cristo e a promessa da nova aliança. No caso da igreja, conhecer a Deus, a lei, a Cristo e a promessa da nova aliança. Eu ia citar aqui Mateus 22, 29, quando Jesus diz a seguinte coisa: errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente falou no começo da parola que Jesus ele tinha total ciência de quem ele era, né? Falamos em identidade novamente, e aí o Paulinho fala sobre a plena consciência do ministério de João Batista, ou seja, ele sabia quem ele era e para quem ele apontava, né? E eu quero, nesses minutinhos finais aqui, fazer uma reflexão para quem está nos acompanhando aí, em áudio ou em vídeo, de algo que provavelmente 101% dos crentes já ouviram isso. E se você não ouviu ainda, te garanto que você vai ouvir em algum momento da sua vida, que diz assim: Deus tem um propósito para você. Né? E aí eu lembro que quando... Peraí, cara, deixa eu soltar uma parolada aqui. Você falou que 101% dos crentes já ouviram, né? E você, de repente, não ouviu, você que, de repente, não ouviu, deixa eu soltar uma parolada aqui. Cara, se você não ouviu, você tá fora da estatística do tutuco, você não é crente, não. Você precisa se converter. Exatamente. Tava segundo o nosso decano. E aí, eu lembro um pouquinho quando eu me converti, e aí as coisas ruins aconteciam, as coisas esquisitas aconteciam, né? E aí eu lembro que eu virava para Deus e falava assim: isso aí tá escrito também, né? Mas acontece coisa ruim com crente? Acontece coisa ruim com crente? Acontece, ou se acontece. E aí eu lembro de exatamente isso, assim, sabe? De questionar ou colocar na balança tudo que acontece com a gente mediante do propósito, da promessa de que a gente recebe.
E aí eu faço alusão a esse texto de Mateus 22, diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo, né? Você sabe o que está escrito ao seu respeito? Você sabe que já as Escrituras já garantem ao seu respeito? Porque assim, para cada passo que você dá em fé, para cada dia que você caminha em direção a Cristo, no céu se ouve assim: e hoje se cumpriu o que foi dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. E também existe muita coisa a respeito da sua vida, né? A gente precisa ter esse entendimento das Escrituras, entendimento a respeito do propósito de quem nós somos e de para onde aponta o nosso chamado, o nosso ministério. E nós temos que, dia após dia, ir cumprindo aquilo que foi prometido para a gente nas Escrituras. E a gente erra porque a gente não conhece. A gente erra porque a gente não lê. O Paulinho e o Silvio falaram da geração líquida, né? E eu sei que a pandemia contribuiu muito para isso, né? A gente hoje vive uma abundância gigante de mensagens na internet. Então, hoje você pode escolher o seu pregador por tamanho, por número de sapato, por volume de voz, por mensagem, enfim. São muitos os critérios que você pode escolher a mensagem na internet, conforme o 1 Timóteo 4 fala, né? Procura aquele que agrada mais o teu ouvido. No entanto, é importante ressaltar que nós precisamos voltar às Escrituras. Precisamos voltar a ir na fonte, né? Um reabibliamento é necessário, porque não dá mais para a gente ficar se alimentando de comida requentada, de palavra pronta dos outros, né? E enquanto Deus quer falar com você no teu secreto, Deus quer falar com você no teu íntimo, Deus quer que você o encontre nas Escrituras, não somente no YouTube. Existem muitas promessas ao teu respeito, existem muitas profecias ao teu respeito. Basta você encontrá-las para que cada uma delas se cumpra. Amém, meninos? Podemos encerrar aqui? Palavra! Que palavra! Que palavra! Então, vamos fazer o seguinte. Dito essas Vamos coisas, todos... E depois dessas coisas, todos foram para suas casas. Já estamos. Verdade. Vamos chegar ao final aqui desta palavra 114. Mais uma dentro do tema Jesus, falando sobre profecias bíblicas. Semana que vem estaremos de volta com uma nova parola dentro desse mesmo assunto. Vamos ver o que nós vamos preparar para a semana que vem, né, meninos? Somos a geração que também profetiza a vinda do Messias. Amém. Deus abençoe você, uma boa semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.